o Supremo, eles não tem humanamente impossível eles terem conhecimento técnico sobre todas as Claro, matérias claro, que eles claro, julgam, né? claro. Então, eles necessitam de assessoria e talvez seja aí que tenha sido Um erro. o erro, a falha deles. A gente tem, sim, uma movimentação aqui da Fiesc, né, da Federação das Indústrias de Santa Catarina, para subir esse tema para a CNI, que vai trabalhar a nível institucional, né, com talvez o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso, né, a Câmara, o Senado, para debater esse tema novamente. A gente tem um projeto de lei complementar, que é o PLC 43 de 2022, se eu não me engano, que inclusive acho que é de um deputado aqui de Santa Catarina, o Dacide Matos, tá, que prevê lá um artigo que fala o seguinte: olha, o EPI deve ser considerado eficaz até que se prove tecnicamente o contrário, analisando caso a caso, né? Então, a princípio, as empresas têm que cumprir as NRs, né? E a gente vê lá NR1, 6, 7 e 9, né? NR1 PGR, NR6 EPI, NR7 PCMSO, a parte de saúde, NR9, a parte de avaliação de riscos. Se as empresas são obrigadas por lei a cumprir isso, quando a gente fala de risco ruído, ela cumprindo essas 4 NRs, a gente já está falando de um PCA, basicamente, ou um Sim, esqueleto de um PCA, sim. né? Isso faz com que o usuário tenha que trocar EPI, tenha que receber treinamento, tenha que avaliar o risco, enfim, é, fazer audiometrias periodicamente, né? Então, a princípio, a gente parte do pressuposto que sim, o EPI é eficaz, e aí vai ter que ser analisado caso a caso, né? O que pode acontecer, claro, de um EPI estar sendo ineficaz por N motivos naquele ambiente de trabalho específico, com aqueles trabalhadores específicos. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, o meu entrevistado é o engenheiro Rafael Gerges. Ele é engenheiro de produção elétrica, engenheiro de segurança, com mestre em engenharia mecânica, acústica e vibração e diretor técnico do LAEP. Na sequência, conversamos com o Rafael sobre ruído e vibração. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Rafael, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Olá, Alexandre, tudo bem? É um prazer. Bom, Rafael, eu queria, antes de começar a falar do nosso assunto, eu queria dizer que eu tenho até aqui, ó, vou mostrar aqui, um, um livro, né, que você deve conhecer, que é Sim. do saudoso, acho que nem sei se você era vivo quando foi lançado esse livro, É, né? Que é o nasceu seu junto pai, comigo. o professor Samir Gerges, né? Você é filho do Samir, né? E esse livro está aqui como uma das referências na minha pequena bibliotequinha. Eu tenho uma outra biblioteca, mas essa aqui é para aqui para o estúdio, de grandes obras e que fizeram a diferença na segurança do trabalho. E o teu pai está aí entre os grandes, né? Grandes tribunos, né, de informação técnica, é uma pessoa extremamente competente e transmitiu para você aí muitos ensinamentos e a continuidade aí está na família aí. Parabéns pelo trabalho de vocês, especialmente no trabalho do LAEP, né, que é um laboratório dos poucos no Brasil, aliás, dos poucos no mundo, né, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, especializado em acústica, né, e vibração. Eu me lembro lá no início, né, o teu pai
pegando estudantes, eu não sei como é que é, depois a gente vai falar um pouquinho, pegando estudantes, para fazer os testes de EPI, daí o estudante botava, não sei se funciona assim, e a dificuldade de fazer, junto à Universidade Federal de Santa Catarina, né, hoje o laboratório tem uma autonomia, e tudo isso representou um processo de se tratar a questão da segurança acústica, né, do conforto acústico, a questão da vibração, com mais qualidade no Brasil. Então, queria que você falasse para o seu pai aí que ele é uma referência mundial nessa área, né, e você seguindo aí os passos aí muito bem através da gestão desse importante centro de pesquisa e de testes de EPIs aí em Santa Catarina, na bela Florianópolis. Obrigado, Alexandre. Eu vou transmitir para ele os teus agradecimentos. Acho que ele vai ficar bastante contente. Legal. Bom, mas vamos falar um pouquinho. Eu queria dividir nosso bate-papo em falar um pouquinho sobre o laboratório, o trabalho do laboratório, falar um pouquinho sobre EPI auditivo e também falar de uma questão polêmica aí, que ainda tem repercussão muito grande, que é a famosa ação que parou no Supremo, né, sobre a questão da ineficácia do EPI auditivo para efeitos de aposentadoria especial. Vamos começar falando sobre o laboratório, o LAEP, né? Conta um pouquinho da ideia que como vocês trabalham e o que vocês contribuem aí para testar EPIs de uma maneira geral. Legal. Bom, o LAEP é basicamente uma spin-off da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi onde meu pai lecionava, né? A gente começou com ensaios de atenuação de ruído para protetores auditivos. Então, para os fabricantes e importadores desses tipos de EPI certificarem o produto lá no Ministério do Trabalho. Então, eles precisam de um relatório de ensaio e o LAEP executa esse ensaio e emite o relatório, né, para essas empresas solicitarem o CA lá em Brasília. A gente começou com o laboratório hoje é acreditado pelo Inmetro, na verdade desde 2011 ou 2012, tá? Na CEGECR, né? A gente é o único laboratório no Brasil que faz esse tipo de ensaio. Posteriormente, a gente começou a prestar consultoria, então no começo a gente prestava consultoria para todas as áreas de ruído e vibração, tudo que pudesse imaginar, e acabamos se direcionando mais para a parte ocupacional e ambiental, que era onde existia uma maior demanda das empresas e onde a gente tinha também um conhecimento mais profundo, né, nessa área de acústica. E aí a gente prestou aí, desde 2008, a gente está com esse serviço de consultoria, né? A gente já felizmente prestou o serviço de consultoria para as grandes empresas aí do Brasil. E há mais ou menos uns 2 anos a gente começou agora com o desenvolvimento de produto. Então a gente está desenvolvendo um equipamento de fit test de proteção auditiva, né? Que nada mais é do que a gente pegar o conceito ou a metodologia de ensaio de atenuação de ruído que a gente faz aqui em laboratório e tornar isso portátil para a gente testar individualmente no trabalhador lá em campo, né? Para avaliar se ele está sabendo ou não colocar o protetor auditivo, para motivar esse trabalhador a fazer uma boa colocação do protetor auditivo e assim por diante. É parecido com o fit test respiratório, digamos assim, o conceito, né? Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Vamos dizer assim, o pessoal que estuda proteção auditiva pegou esse conceito lá da proteção respiratória, certo, né? Eles gostaram dessa ideia, porque eles viram que a forma de colocação, proficiência na colocação do protetor auditivo, dimensões de cabeça, tudo isso são variáveis que vão afetar o valor de atenuação que o usuário obtém lá em campo, né? Então, eles pegaram esse conceito da proteção respiratória e trouxeram para a proteção auditiva. Olha, vamos começar a testar individualmente esses usuários aí. Porque sempre foi um desafio, né? O ouvido ele tem uma característica muito pessoal, né? Cada indivíduo tem um tamanho, um formato e tal. E isso sempre foi um problema, né? Tanto na parte dos testes, né? Nos testes de eficácia, quanto no uso do dia a dia, do cotidiano, né? Porque o trabalhador fica o dia inteiro lá com o protetor. E muitas vezes se estiver mal colocado, o efeito a redução ela é drasticamente reduzida, né? Isso. Reduz a redução, ou seja, amplia o risco, né?
Exatamente, exatamente. Bom, e dentro dessa, você falou aí, vocês estão desenvolvendo vocês ou em parceria com uma Isso. empresa? O Laep Não, mesmo vai é, fazer isso. esse produto? Legal, Isso, o LAP legal, mesmo está desenvolvendo esse produto, é um projeto 100% nacional, né? legal. A gente começou a desenvolver ele do zero aqui, a gente conta com fornecedores nacionais e alguns fornecedores internacionais também por causa da parte eletrônica, né? Mas é um produto desenvolvido 100% no Brasil. E quando isso vai estar disponível digamos, para as empresas que quiser fazer essa parte de começar a aplicar isso na prática? Isso, a gente está agora com algumas unidades já em campo, algumas pessoas testando, os fonoaudiólogos, técnicos e engenheiros. E a Uhum. nossa ideia é fazer um lançamento para as empresas no começo do ano que vem. Então, estamos falando Ah, aí legal, janeiro de legal. 2025, né? Legal, muito bom. E vocês fazem, digamos, ajudam a desenvolver o EPI, digamos, de uma maneira técnica? Isso. A gente não presta um serviço de assessoria ou consultoria propriamente dito em Tá, desenvolvimento de produto. tá. Por quê? A gente teria conflito de interesse, Que né? vocês testam o Se a gente produto é o depois, único. aí fica meio estranho, né? Se for testar o O que que vocês desenvolveram, fica... exato. O que a gente faz, claro, a nível de bom atendimento, né, para os clientes, é fornecer insights, orientações, coisas nesse sentido, né? Olha, às vezes a haste aqui tem uma força, a força que a haste faz na cabeça do usuário está muito baixa. Em geral, o pessoal usa em torno de 8 a 12 newtons, por exemplo. Né? Então, algumas informações nesse sentido a gente acaba fornecendo para o cliente sem cobrar nada. Isso faz parte do negócio, né? Mas a gente não quis justamente criar esse conflito de interesse de Não, realmente, fornecer o desenvolvimento de produto e depois certificar ou testar esse produto, né? claro, claro. Mas vocês, na parte dos testes, hoje o volume grande que vocês têm é de fabricantes de importadores de EPIs. Isso, assim, eu diria que o LAEP em si, hoje a gente, o nosso carro-chefe são as consultorias, tá? Os ensaios a gente faz para fabricantes e importadores. Aí a gente tem, claro, algumas grandes empresas que são fabricantes, e a gente tem os fabricantes nacionais, e a gente agora tem, nos últimos anos, tem aparecido bastante empresas que importam, né, esses EPIs e comercializam eles aqui no Brasil. Esses produtos, então, além dos testes que vocês fazem, vocês também atendem, digamos, um consumidor final, digamos, uma grande empresa que quer. Isso. Isso também é feito. Isso. A gente atende as empresas usuárias de protetores auditivos. Então, a gente presta consultoria, por exemplo, projeto estratégico de controle de ruído. Aí a gente está falando mais de EPC, né, seguindo aquela hierarquia de controle. Claro. É, avaliações de exposição ao ruído com a técnica MIRI, né? Então, dosimetrias, são basicamente dosimetrias usando um mini microfone na entrada do canal auditivo e um microfone pelo lado de fora, Uhum. né? Mapeamento de ruído, avaliação de vibração, a parte de ruído ambiental também. Então, a gente presta alguns serviços nesse sentido. O objetivo do LAEP, até eu como engenheiro de segurança, não é prestar serviço para os programas que normalmente as empresas têm que desenvolver, né? O antigo PPRA, o PGR, LTCAT, isso a gente não faz. A gente faz trabalhos específicos na área de ruído e vibrações, né? Claro, alguns trabalhos bem diferentes. A gente fez um trabalho para uma grande empresa brasileira, que era desenvolver uma bancada para avaliação da transmissibilidade de luvas antivibratórias. Ou seja, queria essa grande empresa, ela tem um processo produtivo que tem vibração, os trabalhadores usam luvas junto com um martelete pneumático, e ela queria avaliar essas luvas antivibratórias que tem no mercado, se realmente elas eram eficazes ou não em reduzir a transmissão de vibração para o sistema de mãos e braços, né? Então, às vezes aparecem alguns projetos mais exóticos, digamos assim. E exatamente a vibração um tema, apesar de estar muito ligado ao ruído, né, na parte, digamos, Sim, acústica, né, todo ruído tem andam juntos, vibração, né? né? Isso, Mas tem, claro, tem aquela vibração provocada, vamos lá, daquele martelete, martelete, martelete e tal, que isso é uma isso. coisa. Uhum. Vocês também atuam nessas consultorias, então, porque os Isso. efeitos, né, da vibração ainda são pouco
disseminados, né? Ruído é uma coisa Isso, bem mais conhecida conhecido. É, do profissional de segurança, de uma maneira geral, mas a sim, vibração é pouco. Fala um pouquinho é, sobre esse trabalho aí que vocês desenvolvem. legal. Bom, a gente físico vibração, acho que a gente evoluiu muito na última década. Lembra, que há 10, 12 anos atrás, a gente não tinha nem equipamento nacional para avaliar a vibração no ambiente ocupacional, né? Sim, Hoje em dia a sim. gente já tem fabricantes, Eram preço. caríssimos, né? Os É, medidores de exato, vibração, né? exato. Eu me lembro que o meu pai fez um trabalho numa mineradora em 2006, de análise de vibração de corpo inteiro, o pessoal operador de trator, de equipamentos maiores, assim, né? E eles tiveram que levar um analisador de sinais de laboratório, que era uma caixa, assim, ele tinha uma bateria dentro, né? Mas era uma caixa, pesava uns 12 quilos, assim. Então foi um trabalho, um esforço muito grande para tu conseguir fazer esse levantamento em campo, né? E hoje a gente tem equipamentos menores que um celular. Então já estão muito mais fácil, com custo muito mais acessíveis, né? A gente presta esse serviço, a gente faz esse serviço de avaliação de vibração, né? Às vezes para questões ocupacionais, às vezes para uma questão bem específica. A gente já chegou a medir vibração ambiental para avaliar o nível de vibração do solo, do chão de uma edificação, para colocação de máquinas por medição a coordenada, né? Então, por exemplo, a gente tem um processo produtivo de usinagem, no final da linha essa peça vai para uma máquina, essa máquina é basicamente uma plataforma metálica, ela tem um braço, e esse braço vai tocando nas peças e vendo as coordenadas para ver se a geometria e o dimensional estão corretos. E onde essa máquina fica, não pode ter vibração. Ela aceita até um certo limite de vibração no chão da edificação onde ela está apoiada, né? Então a gente já fez alguns trabalhos nesse sentido também, né? Muito legal. Em relação agora falar um pouquinho sobre o protetor auditivo, né? Depois a gente pode falar um pouquinho Uhum. sobre o EPC, que eu acho que é também um tema bem importante. Mas tem mudado o protetor auditivo? Tem evoluído novos insumos, novos desenhos e tal? Que me Sim. parece que é um produto que, digamos, a gente olhando de fora, parece que é uma coisa mais que não muda muito, mas a tecnologia embarcada se altera bastante, né? Sim. Não, a gente teve uma evolução de materiais e design, tá? Como exemplo, eu posso citar a 3M, né, que é um grande player do mercado. Eles lançaram uma família nova de abafadores, que é a família X, que veio com um design mais moderno, novos materiais, um excelente EPI. Tá? Um excelente EPI. E claro, com o desenvolvimento tecnológico, agora a gente tem já protetores auditivos com eletrônica embarcada, né? Com dois objetivos. Um é comunicação, então tu já tem comunicadores de rádio ali, a parte de alto-falante e microfone, e tu basicamente conecta num rádio externo, né? Como equipamentos já com Bluetooth, com recursos mais avançados. E aí um segundo objetivo que é o que a gente chama de controle ativo de ruído, né? Então a ideia do protetor auditivo ele tem um sistema de cancelamento de ruído ali embutido na concha, por exemplo, num plug, e ele gerar o que a gente chama de anti-ruído, mas é um ruído com sinal oposto do ruído que está chegando no teu Uhum, ouvido, uhum, com o uhum. objetivo de cancelar as ondas. Isso também está se tornando cada dia mais Tá comum ficando e mais o barato isso, preço que eu me lembro que sempre foi é um problema, né? O custo, né? sim, sim. Eles estão ficando mais baratos. Claro, o Brasil tem um grande problema que a maioria desses EPIs com Importado. eletrônica, eles são importados, então tu tem um custo alto aí de importação, né? Questão de câmbio, questão de impostos, enfim. Mas eles estão se tornando mais comuns, sim. Tem um outro avanço que, inclusive, tem uma pesquisa aqui, é um projeto de pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina, lá no LVA, onde o meu pai era um dos membros, né, um dos professores que participava, que é metamateriais acústicos. Então, isso é algo, o estado da arte, digamos assim, é um avanço que provavelmente vai chegar para os produtores auditivos, que é basicamente tu construir um material com certos furos, enfim, com umas dimensões bem específicas, alguns canais dentro desse material que fazem com que a atenuação seja maior, né? Ou seja, tu tem uma perda de transmissão maior quando o ruído passa por esse material. Então, esse é o avanço, é algo que eu vejo com bons olhos, que vai ser um avanço significativo, tá? Que provavelmente vai chegar nos protetores auditivos também.
E falando de EPC, né? Você está aí atrás, tem uns painéis, eu não sei se são fotos ou Isso. são painéis Não, são acústicos, né? painéis mesmo. Então Isso. a gente fala, é, isso aí era, eu me lembro nos anos 90 quando eu entrei na área de segurança, era o que a gente fala de EPC, era esse tipo de solução, né? Uhum. É, na área de ruído, eu me lembro que por muito tempo o teu pai trabalhou junto a uma grande fábrica aí de motores, né? Ele falava da Uhum. tal da ventoinha. Eu não me lembro bem como é que era. Isso. Eu sei que mudava lá o desenho da ventoinha para reduzir o Isso. barulho do motor. São coisas que, às vezes, uma pequena modificação, né? Uma pequena alteração num produto acaba evitando que esse produto gere um risco, né? Uhum. Um problema, especialmente na área de ruído, que é muito comum acontecer. Vocês têm trabalhado também nessa área aí como essa história da Isso. ventoinha, que eu me lembro com muita alegria de. Sim. É isso. Bom, meu pai desenvolveu uma ventoinha que eram, em vez de ela ter pás, eram discos paralelos entre si, então ele não cortava o vento e conseguia gerar um fluxo de ar, né? Isso não chegou a um estágio de maturidade para gerar um produto, digamos assim, falta ou faltou mais algumas etapas de desenvolvimento tecnológico, mas é algo que está guardado na gaveta ali para a gente oportunamente retomar. Mas o controle de ruído é algo bem interessante. Hoje a gente está com algumas soluções bem legais no mercado. Então, por exemplo, motores elétricos. Motores elétricos geralmente tu tem pás retas, porque tu quer gerar o motor nos dois sentidos. Mas se o usuário lá na ponta vai gerar esse motor sempre no mesmo sentido, ele pode botar pás curvas. Então isso já reduz o ruído, porque reduz o atrito O atrito, aerodinâmico né? ali. Então, pequenas coisas a gente tem hoje disponíveis aí para tomar como ação. Descarga de ar comprimido, a gente tem bocais silenciosos, tá? A gente tem empresas já no Brasil que fornecem produtos de prateleira, então tu Aquele, olha o aquele, catálogo dele. aquele do consultório de dentista, você está falando? Aquela coisa que fica com uma Isso, coisa estúpida no meio de um negócio lá que o cara isso, está tranquilo. Aquilo que você está falando? isso mesmo. Reduz aquele Descarga, barulho, isso. é? Ah, É, legal. isso mesmo. Então a gente já tem soluções de prateleira que são fáceis de implementar, né? Sim, sim. A gente já viu, é, por exemplo, quando tem muitos painéis metálicos, né? Então a gente pode usar uma solução de painéis sanduíches, que em vez de ser uma chapa metálica, a gente tem uma chapa metálica, um material viscoelástico e uma chapa metálica, né? Então, isso é o que a gente tem às vezes em alguns carros. Tem esse tipo de chapa que a gente chama de chapa sanduíche. O nome técnico é quiet steel, ou seja, aço silencioso. Então, a gente já tem esse produto no mercado, né? E Isso claro, a para gente tem aplicação em isolamento ou para aplicação em algum produto específico? isso Essa para chapa, reduzir o ruído gerado por uma máquina, estrutura. Então, por uma exemplo, máquina, por tu exemplo. tem uma máquina que vibra, e ela tem chapas, né, para fechar a estrutura da máquina. Uhum, Essas chapas vão vibrar e elas vão irradiar ruído, né? Então, uhum. esse tipo de solução ele evita, minimiza esse tipo de efeito, né? E claro, a gente tem a solução de enclausuramento, que a gente evoluiu muito, tem materiais melhores, já conhece mais o projeto, né, como projetar melhor essas soluções, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, tem um fabricante aqui nacional que fabrica coxins, em vez de ser de borracha, de fios de aço inox, ou seja, vários fios de aço inox colado que formam um coxim, né, podemos dizer um cilindro, Uhum. e esse cilindro é maleável, tu aperta ele, tu mexe ele, né? Então, em ambientes, por exemplo, de indústria alimentícia, onde tu não pode botar qualquer material por questões sanitárias, né? Uhum, uhum. Esse material de aço inox, né? Essa almofada de aço inox, ela substitui a borracha, por exemplo. E aí tu consegue colocar materiais com alto amortecimento no teu ambiente para justamente evitar vibrações, transmissão de vibrações e por aí vai. Uma crítica que se faz ao profissional de segurança é que você falou da hierarquia De né, controle. do controle, Uhum. né? Ele vai imediatamente para o EPI, quando a gente sabe que o EPI
Deveria ser lá a opção Isso, a última, considerada né? a última, ou em alguns momentos ela acontece paralelamente a outras, Sim. né? Mas Uhum. normalmente existem soluções técnicas que poderiam reduzir bastante o risco, principalmente soluções coletivas, né? Uhum. Como é que você avalia, digamos, o que é um entrave, digamos? É falta de informação técnica ou é aquela coisa de não perceber, porque às vezes o cara nem sabe que vai, ao longo do tempo, né, se ele deixar de Uhum. contratar tanto EPI, talvez ele, digamos, EPI para ruído, né, Sim. ele vai deixar de ter o trabalhador exposto, né, mas vai economizar também por não vai precisar comprar tanto EPI. Só que, Sim. claro, tem um investimento inicial e às vezes esse Uhum. investimento ele se assusta um pouquinho. É Sim. isso que tranca ou é falta de conhecimento mesmo do pessoal que está Acho, aí no chão de acho que fábrica? vai ter, acho que vai ter casos e casos. A gente já atendeu algumas empresas, que realmente foram atrás e tentaram implementar medidas de proteção coletiva e até chegar a um esgotamento técnico. Então, assim, cara, olha, agora já a gente não tem mais muito o que fazer aqui para EPC, né? E isso não, e isso concomitantemente fez com que ela precisasse continuar a usar o EPI de proteção auditiva, né? Então, tem alguns desafios técnicos que a gente ainda não chegou num nível de conseguir tratar todos os tipos de fonte de ruído com EPC, mas tem outras empresas também que realmente têm um desconhecimento técnico, né, do que ela pode fazer, não tem conhecimento, não tem experiência nessa parte de controle de ruído. E também tem algumas empresas que têm muita dificuldade em implementar, sabem que precisam fazer, às vezes sabem o que fazer, mas por dificuldades organizacionais do ambiente de trabalho não conseguem fazer, né? Às vezes falta apoio do pessoal que está mais acima, né? Diretoria, gerência, às vezes falta colaboração, ou eles não motivaram ou não explicaram a importância disso para os trabalhadores, né? E aí o trabalhador ali, os funcionários que atuam naquela área onde vai ser implementado o EPC, se eles não comprarem o projeto, né, a ideia, Verdade. isso não vai prosperar, né? Não, realmente é preciso talvez um outro olhar, né? Porque a gente acaba vendo que a grande maioria, claro, grandes empresas que têm uma estrutura e tal, fica mais fácil esse tipo de coisa. Mas vamos falar das as pequenas e médias empresas, às vezes a solução é muito simples, né? Sim, Às vezes sim, é só pensar, é um outro olhar e se resolve tantas coisas, né? É, sim, sim. porque o ruído é um problema, é um, um adoecimento lento, né? A pessoa vai É um perdendo, envenenamento né? ali. E às vezes não Isso. se percebe, e daqui a pouco quando está lá, implementou a perda, é terrível, né? Sim. O ruído é um agente de risco muito comum no ambiente de trabalho, né? Onde tem processo produtivo. É, quase todos os indústrias, né? Pequena, média e grande, tem esse problema do ruído. Ele vai ocorrendo aos poucos a pessoa vai perdendo a audição, né? Não é de um dia para o outro. Uhum. Tu tem uma questão muito difícil que é fazer o nexo causal. Assim, olha, tua perda auditiva foi decorrente da tua atividade laboral. Uhum. Claro, o pessoal da fonoaudiologia, os médicos do trabalho hoje já tem mais ferramentas e conhecimento para fazer essa avaliação, né? Uhum. Mas fora do ambiente de trabalho, a gente tem várias outras questões que podem gerar perda auditiva, né? A gente fala questão de exposição ao ruído na hora de lazer, inclusive alguns medicamentos que são ototóxicos, né, que geram a perda auditiva. Então, alguns tipos de antibiótico, por exemplo, se usado numa certa dosagem ao longo de um período, ele pode causar perda auditiva. Então, tem vários fatores não ocupacionais que geram também a perda auditiva, né? Então, É, é um inclusive, assunto complexo. inclusive hoje, com esse negocinho aqui, né? Esse Sim, aparelhinho, sim. as pessoas usando fone de ouvido É, direto.
se informando muito pela internet, né? Eu imagino que a tendência é um adoecimento, um aspecto visual, né? O aspecto visual, o aspecto postural e o aspecto acústico também. Eu acho que nós vamos ter uma geração, as futuras gerações, me parece que vão sofrer bastante e vão ter uma perda muito grande nos próximos anos por essa exposição. É muito grande, né? Também isso. Sim, sim. Às vezes a gente vê jovens andando na rua escutando celular ou com fone de ouvido ou no alto-falante, né? No Viva Voz ali. E eu realmente prefiro que ele escute no Viva Voz, mesmo que incomode a gente no entorno, mas a tendência é que o nível de exposição dele seja menor. Agora, o fone de ouvido é um problema sério, porque pelo tamanho do alto-falante, ele não é capaz de gerar baixas frequências. Então, tu tem um som que não está muito bem equalizado ali. E aí, qual que é a tendência? A pessoa, às vezes, quer aumentar o volume para escutar as baixas frequências, e as altas frequências vão ser aumentadas também, né? Então, tu tem um problema que o fonezinho de ouvido ele tem uma baixa capacidade de gerar um som com qualidade. Aí a gente tem os headphones, que daí já melhora um pouco, alto-falantes maiores, tu tem um isolamento, inclusive, em relação ao ruído de fundo, o ruído do ambiente, então tu tem uma relação sinal-ruído melhor, né? Então tu escuta melhor, a tendência é que tu não aumente tanto o volume. Então, se você fosse dar uma dica para um jovem, então, em vez de ele usar um plugzinho desses aqui, ele usasse um grandão como esse que você está usando, é isso? Exatamente, Essa exatamente. seria porque pela qualidade, as altas frequências acabam não sendo Isso, tão impactadas. É interessante, exato, é uma boa exato. dica aí que é meio não é muito bonito, né? O cara sair pela rua com isso. É. Vai chamar um pouco a atenção, né? Mas é a questão quando está no lar, pelo menos, né? Ou no trabalho e Sim, tal, é uma solução realmente tecnicamente é até para o trabalho, né? A pessoa que sim, trabalha sim. com algum tipo de exposição tem que ouvir e tal. Hoje, o pessoal que trabalha com informática, com redes, inteligência Sim, artificial, sim. tá todo mundo usando fone, né? Então, o fone é esse fone aí. E tem digamos, alguma recomendação, assim, eu não estou nem falando de um fone mais caro ou mais barato, o fone né? Isso. A recomendação não tem nem a ver com fone, tem mais a ver com a parte comportamental, Tá. né? A gente tem de treinar o nosso comportamento e não colocar o volume sempre muito alto, né? De ficar, Fazer o deixar o exercício de volume baixar, tentar baixando até chegar o mínimo exato, que eu consigo, que eu consigo ter uma ouvir qualidade bem de ali. ouvir, né? É verdade, porque a Exatamente. tendência às vezes é levantar e não se dá conta, né? Realmente. E eu sei que alguns equipamentos já estão vindo com algum sistema de informação no sentido de que, olha, tá botando o volume tá muito alto, vê se tu não baixa um pouquinho, né? Então a tecnologia também está já nos dando um feedback sobre o volume que a gente escuta música ou áudio com esses fones. Bom, Rafael, agora eu queria falar de um assunto um pouco mais polêmico, né? Que é a famosa ação que acabou no Supremo Tribunal Federal, com uma decisão em 2015, né? E que simplesmente decidiu que um EPI auditivo não atenua, ou seja, ele é ineficaz sob o ponto de vista da aposentadoria especial. Em outras palavras, eu vou agora tentar dizer, eu vou tentar ser um pouco antipolítico aqui, mas vamos dizer assim, porque tem algumas empresas que não fazem um bom trabalho, né? Todas as empresas vão ser penalizadas. É mais ou menos como dizer assim, se um juiz do Supremo tomasse algumas decisões erradas, né, a gente teria uma decisão. O Supremo não... Vamos acabar com o Supremo. É mais ou menos... Eu estou tentando fazer uma coisa... Porque é uma decisão extremamente pouco técnica, né? Sim. Extremamente pouco técnica e muito política, né? E não, a gente sabe que tem muitas empresas que não têm bons programas de conservação aditiva, é uma realidade e tal, mas não se pode determinar que nenhum programa é eficiente. E foi isso que o Supremo, de uma maneira geral,
determinou em sua decisão de 2015, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro da decisão, sua avaliação técnica, Uhum. e depois falar um pouquinho, alguns dias atrás aí nós tivemos uma reunião na Federação das Indústrias de Santa Catarina, que está começando a discutir essa questão para efeitos de levar rediscutir isso lá em Brasília novamente. Isso, então vamos lá. Esse é o famoso agravo de recurso extraordinário, o ARE, né? 664335 do Supremo Tribunal Federal. Como tu bem falou, saiu ali em começo de 2015. Lembrando que a ação originária é de Santa Catarina também, né? Isso. Começou com uma briga É lá de um verdade. trabalhador de Santa Catarina. Foi. Isso. Basicamente, a decisão do Supremo ela traz que o EPI pode ser considerado eficaz, mas, excepcionalmente, o protetor auditivo deve ser considerado ineficaz. E isso gera que o direito ao trabalhador, caso ele trabalhe em um ambiente onde o nível de ruído está acima do limite de tolerância, que ele tenha direito à aposentadoria especial mesmo que use um EPI, né? Indo bem ao pé da letra lá da decisão do Supremo, ele diz que somente preencher o PPP, assinalando com sim ou não, o campo 15.7, se eu não me engano, que faz a pergunta se o EPI é eficaz, não é o suficiente, né? E que aí o trabalhador teria esse direito. E isso faz com que a empresa seja obrigada a recolher um adicional, uma contribuição adicional para custear essa aposentadoria especial, né? E aí a Receita Federal, que é o órgão responsável do governo por verificar se essas contribuições previdenciárias estão sendo pagas ou não pelo empregador, é a Receita Federal, né? E a Receita, então, tendo nas empresas e tem autuado as empresas que têm trabalhadores expostos acima desses níveis para, né? Multas terríveis, né? Multas terríveis, exato. A gente já tem um caso aí que chegou em R$ 500 milhões, ou seja, 500 milhões de reais, né? Aí, quando a gente analisa a decisão do STF, eu, Rafael, gosto de falar que eles tomaram a decisão por três pontos, né? Ou três argumentos. Um é que a atenuação de ruído em campo é menor que a atenuação de ruído em laboratório, tá? E isso realmente pode ser verdade ou não. Lembrando aqui, ou talvez valha a pena frisar, que os Em outras, ensaios em em laboratórios. outras Pode. palavras, quer dizer que um trabalhador, quando vai usar o EPI, talvez não tenha a mesma qualidade, digamos, vamos lá, atenua Sim, 20 decibéis e es- talvez ele vai atenuar 15, se ele isso, colocar 10, mal e exato. tal, né? É isso, é isso. Isso, Tá, exatamente essa questão. perfeito. Os ensaios em laboratório, a gente utiliza pessoas. Então, a gente tenta simular o que acontece em campo com o usuário, né? Essas pessoas passam por uma triagem para ver se tem uma audição saudável, passam por um treinamento e são o que a gente chama de considerados como ouvintes, tá? Ouvintes do Continua ensaio. sendo feitos, os testes de EPIs continuam sendo feitos em seres humanos, não, Isso. tá. Não, Digamos, não. colocando mesmo, não com o fit Isso. test que você falou aí que está sendo desenvolvido. Exato, Tá. colocando mesmo. Qual que é a ideia do ensaio? É simular o que acontece em campo com o usuário. Qual que é a metodologia, o princípio do ensaio? É detectar o limiar auditivo dessa pessoa, ou seja, o mínimo que ela escuta. É basicamente uma audiometria automatizada. Só que ao invés de usar uma cabine audiométrica, a gente usa uma câmara acústica, ou seja, uma sala que é isolada. Ao invés de usar um fone de ouvido, a gente usa caixas de som e a pessoa tem um botão de resposta para indicar se está escutando ou não está escutando o sinal sonoro. E com isso a gente detecta o mínimo que ela escuta em cada frequência de ensaio. Posteriormente, ela coloca o protetor auditivo, conforme ela lê a instrução que vem com o produto, e faz exatamente a mesma coisa, detecta o limiar auditivo. A diferença entre esse limiar auditivo com o protetor e sem o protetor é a atenuação desse produto, né, para aquele ouvinte. A gente faz isso com N pessoas ou N ouvintes, tira uma média e desvio padrão, e é isso que consta lá no CA, né? Uhum, uhum. Ah, Então, esse é o o que é primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto que Isso. você destacou. Isso. Aí, claro, a gente teve avanço tecnológico, né, nessa última década. Eu diria até nessas últimas 2 décadas que foram bem importantes. Um foi o desenvolvimento desse conceito de fit test de produção auditiva para a gente testar individualmente a atenuação lá em campo no usuário, né, protetor auditivo, e dosimetrias com a técnica MIR e por aí vai. Mas outra questão bem importante é o seguinte: não necessariamente o trabalhador ou o usuário do protetor auditivo precisa atingir aquela atenuação que consta no CA.
Perfeito. Se ele estiver num ambiente onde o nível de ruído é 90 decibéis, ele só precisa ali de 5, 7, 8 decibéis de atenuação. E Uhum. ele não vai usar um protetor que atenue 10 decibéis, ele vai usar um protetor que atenua 15, 16, né? Então tem essa outra questão que a gente não pode generalizar e falar assim, ah, não, o protetor auditivo não protege o sistema auditivo porque a atenuação obtida em campo pelo usuário é menor do que a obtida em laboratório. Primeiro a gente tem que saber em que ambiente ele está sendo usado, que níveis de ruído tem, que espectro de ruído tem, e etc, né? E claro, esses ensaios de fit test têm estudos publicados em revistas científicas muito interessantes, mostrando, olha, se a gente realmente conseguir fornecer um treinamento para esse trabalhador, o que já é exigência lá na NR6, né? O trabalhador tende a fazer uma colocação adequada do EPI, inclusive conseguindo atenuações superiores ao que diz o CA, Uhum. né? Uhum. Então, esse é um dos argumentos assim que tecnicamente a gente consegue debater e mostrar que eh, foi uma decisão talvez equivocada, né? Aí tem um outro argumento que é bem interessante, que é transmissão via ossos e tecidos, tá? Então, o ruído, ele pode chegar no nosso sistema auditivo por dois caminhos. Um por via aérea, ou seja, o ruído é uma energia acústica, tem uma energia Uhum. acústica, né? Uhum. Vai se propagando, ele vai entrar no nosso canal auditivo, vai excitar nosso tímpano, que vai excitar os ossículos e a cóclea. E aí vai chegar até o nosso cérebro. E outro caminho de transmissão é essa onda de ruído que incide sobre o nosso corpo, né? Uma parte é absorvida e uma parte é refletida. A parte que é absorvida, ela se transforma em vibração. Aí está a definição de ruído e vibração, né? O ruído geralmente é acontece no fluido, ou seja, gás e líquido, e a vibração é exatamente igual ao ruído, só que num sólido, né? Então, esse ruído absorvido ele se transforma em vibração e essa vibração vai até o nosso ouvido médio, ouvido interno, né, os ossículos e a cóclea, e vai excitar o nosso sistema auditivo. Só tem um porém aí, as propriedades físicas do nosso corpo é muito diferente da propriedade física do ar. Então, mais de 99,9% da energia acústica que incide sobre o nosso corpo é refletida, e menos de 0,1% dessa energia é absorvida. Em termos de decibéis, a gente está falando aí de 30 a 40 decibéis de perda de transmissão quando essa onda é absorvida pelo nosso corpo, tá? Então, se eu tenho E aí, 90, você está dizendo que eu vou ter 60 ou 40, ou 50 o, decibéis exato, entrando via óssea, é isso? exatamente, Tá. exatamente isso. E aí entra lá o nosso anexo no DNR15 que diz que o nosso limite de exposição, o limite teto de exposição é 115 dB, ou dBA, por esse motivo, né? E aonde esse caminho de transmissão ele começa a se tornar importante, né? O caminho de transmissão via ossos e tecidos, em ambientes onde o nível de ruído é altíssimo, acima de 120 ou 115 decibéis. Sim. E que ambientes são esses? Geralmente ambiente militar, onde o cara está embarcado, Talvez o um usuário está... aeroporto, uma Isso, pista de aeroporto, que chega um avião, talvez, tem um ambiente isso. dessa, né? Ou um militar embarcado no helicóptero, Sim, num sim. tanque, Uhum. num navio lá na casa de máquinas de um navio, Uhum. né? Uhum. Aquele porta-aviões, enfim, uma fragata. E por aí vai. Então, em ambientes militares é comum tu encontrar níveis de pressão sonora elevadíssimos, acima desses valores de 115, 120 decibéis. Em ambientes industriais tradicionais, geralmente não chega a esses níveis, tá? O que eu encontro, assim, 105, 104, eu já vi 111, mas era uma empresa que ele tinha um processo lá de disparar arma de fogo, né? Então, claro, daí já não é ruído contínuo, já é ruído de impacto. É uma outra análise. Mas eu diria que os 115 ambientes industriais com um nível de ruído Caríssimo. acima de 115 são exceções. E vai Uhum. ser uma área específica dessa empresa, Uhum. né? O comum é que seja abaixo disso, então esse caminho de transmissão, ele não, ele é desprezível. Ele não é importante, porque a maior parte da energia acústica vai entrar por via aérea pelo nosso canal auditivo, tímpano e por aí vai, né? Então, tem essa questão, essa transmissão via ossos e tecidos, esse efeito existe, mas é desprezível em ambientes onde o nível de ruído está abaixo aí de 115 decibéis. E um terceiro argumento, que é os efeitos extraauditivos, né? A gente fala, são efeitos que não têm a ver com a perda auditiva propriamente dito, como alteração cardíaca, alteração hormonal, fadiga, dificuldade para dormir, estresse, e por aí vai.
Eu participei como pesquisador visitante da Fundacentro de 2020 a 2022 num programa chamado Programa Ideia, e lá dentro a gente tinha o projeto de ruído, que era o objetivo era justamente estudar sobre esse tema. A gente fez uma revisão sistemática da literatura, encontramos 6.000 artigos sobre esse tema de efeitos extraauditivos, filtramos, ficamos com 80 e poucos artigos e todos eles mostraram uma tendência que é o seguinte: olha, esses efeitos extrauditivos existem, eles podem ser desencadeados por exposição ao ruído, só que somente a exposição a ruídos a níveis de pressão sonora elevados. Ou seja, se a gente conseguir proteger o nosso sistema auditivo, se a gente não sobrecarregar o nosso sistema auditivo, a tendência é que esses efeitos não sejam desencadeados. Né? É a ideia a gente pode fazer uma analogia com a febre, né? Quando a gente tem febre, é o nosso corpo lutando ali para alguma infecção, alguma Uhum, coisa, nos uhum. indicando que a gente está doente. Esses efeitos extrauditivos é a mesma ideia. Ele está nos indicando, olha, o, o pessoa que está aí Muito está barulho. tá sobrecarregando o meu sistema auditivo, eu estou adoecendo aqui, Uhum, estou uhum, ficando uhum. cansado, né? Essa é a ideia, assim, essa foi a tendência que a gente encontrou. Essa pesquisa, infelizmente, foi encerrada na troca de governo. É, a gente submeteu essa revisão sistemática da literatura para uma revista americana e eles tá lá com eles, tem um processo, né, de revisão e eles estão analisando esse artigo que a gente escreveu. Bom, então hoje existe então uma posição da Federação das Indústrias dos Estados de Santa Catarina de Isso, trazer esse tema à tona novamente, isso. revisando a decisão do Supremo, ou de uma certa forma. Você pode falar um pouquinho sobre Isso, isso? isso, podemos falar. A questão também, o Supremo, eles não tem humanamente impossível eles ter conhecimento técnico sobre todas as Claro, matérias claro, que eles claro, julgam, né? claro. Então, eles necessitam de assessoria e talvez seja aí que tenha sido O erro. o erro, a falha deles. A gente tem, sim, uma movimentação aqui da Fiesc, né, da Federação das Indústrias de Santa Catarina, para subir esse tema para a CNI, que vai trabalhar a nível institucional, né, com talvez o Supremo Tribunal Federal, com o Congresso, né, Câmara, Senado, para debater esse tema novamente. A gente tem um projeto de lei complementar, que é o PLC 43 de 2022, se eu não me engano, que inclusive acho que é de um deputado aqui de Santa Catarina, da Cid Matos, tá, que prevê lá um artigo que fala o seguinte: olha, o EPI deve ser considerado eficaz até que se prove tecnicamente o contrário, analisando caso a caso, né? Então, a princípio, as empresas têm que cumprir as NRs, né? E a gente vê lá NR1, 6, 7 e 9, né? NR1 PGR, NR6 EPI, NR7 PCMSO, a parte de saúde, NR9, a parte de avaliação de riscos. Se as empresas são obrigadas por lei a cumprir isso, quando a gente fala de risco ruído, ela cumprindo essas 4 NRs, a gente já está falando de um PCA, basicamente, ou um Sim, esqueleto de um PCA, sim. né? Isso faz com que o usuário tenha que trocar EPI, tenha que receber treinamento, tenha que avaliar o risco, enfim, é, fazer audiometrias periodicamente, né? Então, a princípio, a gente parte do pressuposto que sim, o EPI é eficaz, e aí vai ter que ser analisado caso a caso, né? O que pode acontecer, claro, de um EPI estar sendo ineficaz por N motivos naquele ambiente de trabalho específico, com aqueles trabalhadores específicos, né? Muito bom, muito bom. Bom, o que que você diria para um dono de uma empresa que tem ruído hoje, que está usando EPI e tal? Qual é Uhum. o caminho hoje? É EPC, é acabar com vender a empresa, tirar Eu, aquelas eu, máquinas e terceirizar, passar o pepino para outra empresa? Qual é que é, é? eu diria que assim, geralmente uma empresa média, uma pequena empresa, eles não vão ter um SESMIT próprio, Sim, né? sim, sim. Ou funcionários com essas funções de segurança do trabalho lá 24 horas por dia. Uhum. O que eu sugiro a ele é que as próprias empresas na qual às vezes eles terceirizam essa parte de gestão de saúde e segurança do trabalho, ele questione, busque e peça para eles analisarem a questão do ruído. Tem muitas ações pontuais de controle de ruído, né, controle coletivo de ruído ali, o EPC, que não tem um alto custo de implantação. Tu não precisa de um conhecimento é, profundo em acústica, né?
Inclusive, o fornecedor muitas vezes te orienta, o fornecedor da solução ele te orienta. Então, esses bocais de ar comprimido silenciosos, o vendedor lá dessa empresa, ele sabe te orientar, né? Então, tem algumas ações que a gente consegue fazer de EPC sem um grande investimento. E claro, a gente muitas vezes não consegue tirar o EPI, né? Não consegue baixar esses níveis de ruído abaixo do limite de tolerância, o nível de ação, a gente continua usando o EPI. Acho que o grande calcanhar é a parte comportamental e organizacional, né? O produtor auditivo ele funciona bem, a tecnologia até aí já tem formas de avaliar isso. A grande dificuldade é a gente motivar o trabalhador e mostrar para ele a importância da proteção auditiva. E tudo isso vai aparecer lá no final nas audiometrias, né? Então, mesmo que eu não faça fit test, mesmo que eu não faça, implemente as últimas tecnologias, as tecnologias mais caras, no final do dia, tudo vai aparecer lá nos exames periódicos que esse trabalhador faz, né? E lá a gente vai conseguir ver se essa população, né, de trabalhadores está tendo ou não perda auditiva, né? Pontualmente, às vezes a empresa tem todo um sistema, uma cultura organizacional, o pessoal usa EPI e usa adequadamente, e um grande número de trabalhadores não vai ter perda auditiva. Alguns pontualmente podem ter, e aí o médico do trabalho vai analisar caso a caso e ver o que, que é possível fazer e ver, tentar encontrar esse nexo causal, né? Muito bom. Bom, Rafael, queria te agradecer por esse bate-papo aí, foi muito importante as tuas colocações, a tua experiência nessa área. Se quiser fazer algum comentário final aí, e mais uma vez, Legal. obrigado pela participação no nosso programa. Primeiramente, agradecer, né, Alexandre? Foi um prazer estar aqui conversando contigo, ainda mais uma pessoa que conhece meu pai aí, acho que de décadas, né? Mostrou aquele livro ali, foi o primeiro, eu acho que talvez eu É, nem tivesse nascido ainda quando ele foi publicado, 90 e alguma né? coisa, né? Tá aqui, ó. É, Aqui. e eu fico contente pelo trabalho que ele fez, porque muitas pessoas, além de mim, estão dando continuidade, né? Então, os próprios professores hoje que estão lá no Laboratório de Vibrações e Acústica da UFSC Uhum. foram alunos dele, assim Ah, como vários professores de outras universidades aí espalhadas pelo país, às vezes me mandam mensagem agradecendo, mandando parabéns, né? Que meu pai não usa o WhatsApp. O pessoal manda, então a gente fica bem alegre aí pelo trabalho de décadas que ele fez e conseguiu ajudar muitas pessoas, né, com profissionalmente a certeza. seguirem suas carreiras aí. E eu acho que o recado que eu deixo sobre a parte de produção auditiva, né, ou ruído, é que a gente teve um desenvolvimento tecnológico muito grande nas últimas 2 décadas, seja para IPC, seja para IPI, e hoje a gente tem acesso muito mais fácil à informação, né? Então, outro dia a gente teve o Igor que trabalha aqui comigo, que é engenheiro, estava fazendo um curso da AIA online, né? A AIA, Associação de Higiene Industrial Americana. Então, pessoal, se vocês têm problema de ruído, procurem a informação, né? Podem me contatar, podem contactar a Animaseg, associações de engenharia de segurança e trabalho dos estados, os médicos, médicos do trabalho também tem associação por estado. Corram atrás da informação, busquem, porque às vezes a gente tem algumas soluções pontuais que são simples de serem implementadas. Eu acho Muito que esse é bom. o recado. Não, realmente, às vezes uma parede resolve, né? Fechar, Sim, sim, isolar uma máquina barulhenta de um pavilhão que tem 1.000 pessoas trabalhando e na máquina tem 7 pessoas trabalhando. exato, Fechar exato. às vezes é uma coisa muito simples, né? Sim, sim. E as pessoas não enxergam isso, né? Rafael, muito obrigado pela essa entrevista, foi muito legal ver que você está continuando o trabalho do seu pai, né? Que plantou, né? O professor Sim. Samir plantou muitos discípulos aí em todo o Brasil e em outros países da América Latina, do mundo de uma maneira geral. Sim, Ele sim. viajou muito, representando aí a nossa universidade Nosso brasileira, país. nosso país, né? E foi Uhum. um empreendedor e é muito bom ver que você está dando continuidade a esse trabalho. Obrigado mais uma vez. Legal. Então, Muito obrigado também. Valeu, então, tá? Estamos encerrando o nosso Proteção Tendências, que hoje ouviu o engenheiro Rafael Gerges falando sobre ruído e vibração. Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.